Era dezembro de 2019 quando pisei pela primeira vez no complexo penitenciário de Bangu, Rio de Janeiro. Meu nome é Rafael, tinha 27 anos, formado em engenharia civil, e nunca imaginei que uma decisão tomada em 3 segundos de desespero mudaria completamente o rumo da minha vida. O crime? Assalto à mão armada. A realidade? Bem mais complicada do que qualquer sentença poderia expressar. Lembro do cheiro. Não é algo que você esquece facilmente, aquela mistura de desinfetante barato, suor acumulado e algo indefinível que só quem passou por ali consegue reconhecer. O agente penitenciário me empurrou levemente pelas costas enquanto caminhávamos pelo corredor principal. Primeira vez, universitário, ele perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Respondi apenas com um aceno, a garganta seca demais para formar palavras. A cela 47 seria minha casa pelos próximos 2 anos e 4 meses. 8 metros quadrados divididos com mais 3 pessoas. Marcos, 42 anos, já estava ali há 6 anos por tráfico. João, 24, homicídio culposo. E Davi? Davi era diferente. 50 anos, cabelos grisalhos, olhos que pareciam guardar segredos de décadas. Ele estava ali por estelionato, mas havia algo em seu jeito de observar tudo ao redor que me deixava curioso, ao mesmo tempo, inquieto. No primeiro dia, aconteceu exatamente o que eu temia. Eu ainda não entendia as regras não escritas daquele lugar, não sabia como me comportar, como falar, como andar. Durante o banho de sol da tarde, 3 detentos se aproximaram. O maior deles, que os outros chamavam de torpedo, veio direto ao ponto. E aí, playboy, trouxe quanto de taxa de entrada? Eu não tinha nada. Literalmente nada além da roupa do corpo e uma humilhação que parecia pesar mais do que qualquer corrente. Não tenho dinheiro, respondi, tentando manter a voz firme. A risada que se seguiu ecoou pelo pátio inteiro. Em segundos, eu estava no chão. Socos, chutes, palavras que cortavam mais fundo que qualquer ferimento físico. Quando tudo terminou, levantei com o lábio partido, o olho esquerdo inchando rapidamente, e uma certeza: eu precisava aprender as regras daquele jogo, ou não sobreviveria. Foi naquela noite que Davi se aproximou da minha cama. Filho, você precisa entender uma coisa, ele disse em voz baixa, quase um sussurro. Aqui dentro, existem 3 tipos de pessoa: os que mandam, os que obedecem, e os que observam. Você precisa descobrir qual é o seu lugar. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele sorriu, um sorriso triste, carregado de anos. Ainda não é hora de você entender. Mas quando for, você vai saber. Os primeiros meses foram um inferno silencioso. Aprendi a acordar antes dos outros, a comer rápido, a não fazer perguntas, a não olhar diretamente nos olhos de certas pessoas. Descobri que minha formação em engenharia era vista com uma mistura de respeito e desconfiança. Alguns me procuravam para ajudar com cartas para advogados, outros me testavam constantemente, como se quisessem provar que meu diploma não valia nada ali dentro. Mas foi observando Davi que comecei a perceber que havia camadas naquele lugar que eu sequer suspeitava. Ele tinha um caderno pequeno, surrado, onde escrevia todos os dias. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma caneta azul gasta. Quando perguntei sobre o que escrevia, ele respondeu: memórias, filho. Coisas que não posso esquecer, coisas que não posso deixar morrer comigo. Durante as longas noites de insônia, ele me contava fragmentos de histórias. Falava sobre injustiças que havia presenciado, sobre inocentes que conhecera, sobre um sistema que às vezes punia quem não deveria ser punido. Rafael, ele dizia, você acha que todo mundo aqui merece estar aqui? A pergunta me incomodava porque eu mesmo não sabia se merecia estar ali. Meu crime havia sido consequência de uma sequência de eventos que ainda me assombrava. Minha mãe precisava de uma cirurgia cara, o plano de saúde havia negado a cobertura, e eu tinha perdido o emprego 3 meses antes. Em um momento de desespero, peguei uma arma emprestada de um conhecido e tentei roubar uma farmácia. Não machucei ninguém, não disparei um tiro, mas a lei não faz distinção entre desespero e maldade. 2 anos e 4 meses. Regime fechado. Você já se perguntou como é dormir sabendo que cada dia é exatamente igual ao anterior e ao próximo? Como é acordar sem ter perspectiva de mudança, sem poder abraçar quem você ama, sem poder olhar o horizonte além dos muros? Era isso que eu sentia nos primeiros 6 meses. Uma espécie de morte em vida, uma existência em câmera lenta. Mas Davi estava mudando isso. Não de forma óbvia, mas através de pequenos ensinamentos, pequenas provocações. Filho, você veio para cá por desespero.
ele me disse certa tarde. Mas alguns vieram por escolha. A diferença entre vocês dois não está no crime, está no que vocês fazem com o tempo que tem aqui dentro. Foi então que ele me mostrou algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre aquele lugar e sobre as pessoas que habitavam aquelas celas. No fundo do seu colchão, escondido entre as camadas de espuma, havia um envelope amarelado, lacrado com fita adesiva velha. Isso aqui, ele sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém nos observava, é a história de alguém que morreu há 5 anos nesta mesma cela. Alguém que nunca deveria ter pisado aqui. Meu coração acelerou. Quem era? Um menino de 19 anos. Fabrício Silva. Acusado de um crime que ele não cometeu, condenado por um sistema que prefere um culpado qualquer a admitir que não sabe quem é o verdadeiro criminoso. Davi abriu uma pequena fresta do envelope, o suficiente para eu ver que havia cartas ali dentro, documentos, fotos. Ele me deu isso uma semana antes de não aguentar mais. Disse que se algum dia alguém perguntasse sobre ele, sobre o que realmente aconteceu, eu deveria mostrar. Senti um arrepio subir pela espinha. Por que você está me contando isso? Porque você tem algo que eu perdi há muito tempo. Esperança. E esse menino merece que alguém que ainda tem esperança conte a história dele. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Às vezes, ouvir outras experiências nos ajuda a entender melhor nossas próprias feridas. Durante as semanas seguintes, Davi foi me revelando aos poucos os detalhes do caso de Fabrício. O rapaz havia sido acusado de estupro por uma ex-namorada que, segundo documentos que ele havia conseguido reunir, estava sendo pressionada por terceiros. As provas eram frágeis, baseadas apenas no depoimento da vítima, mas o advogado nomeado pelo Estado mal havia estudado o caso. Ele me mostrou cartas que havia escrito para jornalistas, para organizações de direitos humanos, para qualquer um que pudesse ouvi-lo. Davi contava. Ninguém respondeu. Ninguém quis saber. A história de Fabrício começou a me consumir. Durante os exercícios no pátio, durante as refeições, durante as intermináveis horas em que ficávamos trancados na cela, eu pensava naquele jovem que havia dormido na mesma cama onde eu dormia, que havia olhado através das mesmas grades, que havia perdido a esperança no mesmo lugar onde eu estava tentando encontrar a minha. Mas não era apenas a injustiça que me perturbava. Era o silêncio. O fato de que alguém podia simplesmente desaparecer, ser esquecido, como se nunca tivesse existido. Quantos Fabricios existem aqui dentro? Perguntei a Davi certa noite. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e respondeu. Mais do que você imagina, filho. Muito mais do que você imagina. Foi então que comecei a prestar atenção de forma diferente nas conversas ao meu redor. Nos relatos que ouvia durante as refeições, nas confissões sussurradas durante as madrugadas insones. Descobri que Marcos, meu companheiro de cela, havia sido preso com drogas que não eram suas. Estava visitando a namorada quando a polícia invadiu o apartamento. Como ele tinha passagens anteriores por pequenos furtos, virou automaticamente o culpado. 6 anos de vida perdidos. João, o rapaz de 24 anos, havia matado alguém em legítima defesa, mas sua família não tinha dinheiro para contratar um advogado competente. O defensor público havia convencido ele a aceitar um acordo que o condenava por homicídio culposo. Disse que era a melhor opção, João me contou uma tarde. Que se fosse a júri, eu podia pegar muito mais tempo. Hoje sei que ele só queria se livrar logo do caso. E havia outros. Dezenas de outros. Homens que carregavam nos olhos a mesma marca, a resignação de quem foi derrotado por um sistema que deveria protegê-los. Comecei a entender por que Davi escrevia naquele caderno todos os dias. Ele estava documentando injustiças, guardando memórias que corriam o risco de se perderem para sempre. Davi, perguntei certa manhã, por que você não faz nada com essas informações? Por que não entrega para alguém que pode investigar? Ele parou de escrever e me olhou com uma expressão que misturava tristeza e ironia. Filho, você acha que ninguém sabe dessas coisas? Você acha que é novidade para alguém que o sistema judiciário brasileiro condena inocentes? Fez uma pausa, guardou o caderno embaixo do travesseiro. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de interesse. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu estava começando a entender que não se tratava apenas de casos isolados de injustiça. Era algo muito maior, mais sistemático, mais profundo. E ao mesmo tempo, sentia que havia algo que Davi não estava me contando sobre Fabrício. Alguns detalhes não se encaixavam completamente. No 8º mês da minha pena,
aconteceu algo que mudou tudo. Durante uma revista surpresa, os agentes encontraram um celular escondido na cela ao lado da nossa. Como punição coletiva, nosso pavilhão inteiro foi colocado em isolamento por uma semana. 7 dias trancados na cela, saindo apenas para o banho diário de 5 minutos. Foi durante essa semana que Davi finalmente me contou toda a verdade sobre Fabrício Silva. E sobre ele mesmo. Rafael, eu preciso te confessar algo. Ele começou na 3ª noite de isolamento. Sua voz estava diferente, mais frágil, como se carregar aquele segredo por tanto tempo tivesse cobrado um preço alto demais. Eu não estou aqui por estelionato. Meu estômago se contraiu. Como assim? Estou aqui porque eu sabia quem havia cometido o crime pelo qual o Fabrício foi condenado. E me mantive em silêncio. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas apesar do calor sufocante da cela. Davi. Deixe eu terminar, por favor. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Eu trabalhava como contador em uma empresa de construção civil. Meu chefe, um homem chamado Augusto Mendes, tinha vícios caros. Apostas, drogas, mulheres. Para sustentar esses vícios, ele desviava dinheiro da empresa. Eu descobri, e ele me ofereceu uma sociedade silenciosa. Eu ficaria com 20% dos valores desviados em troca do meu silêncio e da minha ajuda para esconder as operações. Comecei a entender aonde a história estava indo, mas ainda não conseguia conectar com Fabrício. A filha do Augusto estudava na mesma faculdade que o Fabrício. Ela se apaixonou pelo menino, mas ele não correspondia. Um dia, depois de uma festa, ela inventou que ele tinha abusado dela. Era mentira, Rafael. Uma mentira movida por raiva e rejeição. Mas o pai dela viu ali uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para desviar a atenção. A empresa estava sendo investigada por sonegação fiscal. Se a filha dele fosse vista como vítima de um crime sexual, ganharia a simpatia da imprensa, do júri, de todo mundo. E mais importante, ninguém iria investigar muito profundamente as finanças da família. Davi parou, limpou o suor do rosto com a camiseta. O Augusto me procurou e disse que precisava que eu sumisse com alguns documentos comprometedores. Em troca, além da minha parte nos lucros, ele pagaria minhas dívidas de jogo. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Você deixou um inocente ser condenado para proteger um criminoso? Pior que isso, Rafael. Eu ajudei ativamente a construir a farsa. Forneci informações falsas sobre as finanças do Fabrício, sugere que ele podia estar sendo bancado por alguém poderoso, criei uma narrativa que tornava a versão da acusação mais plausível. A voz dele estava quebrada agora, cada palavra saindo com dificuldade. Quando o menino foi preso, eu achei que seria temporário. Que logo a verdade apareceria. Mas os dias passaram, as semanas, os meses, e eu fui covarde demais para admitir o que havia feito. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Me diga abaixo. Às vezes é fácil julgar uma decisão quando não estamos enfrentando as consequências de tomá-la. Levei alguns minutos para processar tudo o que havia acabado de ouvir. Davi estava ali não como vítima do sistema, mas como cúmplice de uma das maiores injustiças que eu poderia imaginar. Como você veio parar aqui? Augusto foi preso 2 anos depois por outros crimes. Durante o interrogatório, para conseguir um acordo com a promotoria, ele me denunciou. Jogou toda a culpa em si, disse que eu era o mentor intelectual de todas as fraudes. Davi riu amargamente. Irônico, não é? Depois de me usar para destruir a vida de um inocente, ele me traiu da mesma forma. E Fabrício? Quando eu cheguei aqui, ele já estava há 3 anos preso. Era um menino quebrado, Rafael. Não falava com ninguém, passava os dias inteiros escrevendo cartas que ninguém respondia, estudando processos jurídicos que não entendia, tentando provar sua inocência sozinho. Davi levantou da cama, foi até a pequena janela da cela, olhou para o pátio escuro lá embaixo. Nos primeiros meses, eu não conseguia nem olhar para ele. A culpa era tanta que eu pensava em me matar todos os dias. Mas você se aproximou dele? Ele adoeceu no inverno de 2018. Uma pneumonia forte. Ficou 15 dias na enfermaria, e quando voltou, estava ainda mais fraco. Foi quando eu percebi que ele não ia aguentar muito mais tempo. Davi voltou para a cama, sentou-se na beira, as mãos tremendo ligeiramente. Comecei a cuidar dele. Dividia minha comida, ajudava com os remédios,
conversava sobre qualquer coisa para distraí-lo da realidade. E aos poucos, ele começou a confiar em mim. Ele chegou a descobrir quem você era. Nunca. Até o final, ele acreditou que eu era apenas um velho contador preso por sonegação fiscal. Mas na última semana de vida dele, ele me deu aquele envelope e disse algo que me assombra até hoje. Seu Davi, o Senhor é a única pessoa neste lugar que acreditou na minha inocência. Se um dia alguém quiser saber a verdade sobre mim, o Senhor pode contar. O Senhor sabe que eu não fiz o que dizem que eu fiz. Ponto. O silêncio voltou a dominar a cela. Eu estava processando uma das confissões mais perturbadoras que já havia ouvido. Davi havia carregado durante anos não apenas a culpa de ter contribuído para a condenação de um inocente, mas também a dor de ter se tornado confidente da vítima de sua própria traição. Por que você está me contando isso agora? Por que você vai sair daqui, Rafael? Sua pena não é longa, você tem estudo, tem família, tem futuro. Eu vou morrer nesta prisão. Já tenho 70 anos, minha saúde está ruim, e mesmo que um dia eu seja solto, não tenho para onde ir. Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia começado a contar a história. Mas você pode fazer algo que eu nunca tive coragem de fazer. O quê? Contar a verdade sobre Fabrício Silva. Limpar o nome dele. Fazer justiça. Durante os dias seguintes, Davi me mostrou todo o conteúdo do envelope. Havia dezenas de cartas escritas por Fabrício para jornalistas, advogados, organizações não governamentais. Todas sem resposta. Havia também cópias de documentos do processo, anotações feitas pelo próprio Fabrício com argumentos sobre inconsistências no depoimento da acusação, e fotografias da família dele. A que mais me chamou a atenção era uma foto de Fabrício com o que parecia ser sua mãe e uma irmã mais nova. Os três estavam sorrindo em frente a uma casa simples, com uma árvore de Natal ao fundo. No verso, estava escrito, Natal 2016, nosso último Natal todos juntos. Era de cortar o coração pensar que aquela família havia sido destroçada por uma mentira. Havia também um diário. Páginas e páginas escritas com uma letra miúda, desesperada, onde Fabrício registrava seus dias na prisão, suas esperanças, suas frustrações, seus medos. Li alguns trechos e senti como se estivesse invadindo a intimidade de alguém, mas ao mesmo tempo sabia que ele havia deixado aquilo justamente para que alguém conhecesse sua versão da história. 15 de março, 2019. Hoje completo 3 anos aqui dentro. 3 anos longe da minha família, 3 anos carregando uma culpa que não é minha. Às vezes penso que seria mais fácil simplesmente confessar o crime e tentar uma redução de pena. Mas como posso confessar algo que não fiz? Como posso trair minha própria consciência? Lia um dos trechos. Em outro, conheci um senhor aqui na cela, o seu Davi. É a primeira pessoa em 3 anos que não me olha como se eu fosse um monstro. Conversamos sobre livros, sobre a vida lá fora, sobre esperança. Ele disse que não importa o que os outros pensem, o que importa é o que está no nosso coração. Queria que minha mãe pudesse conhecê-lo. Ler aquilo sabendo que Davi era um dos responsáveis pela situação de Fabrício era devastador. Mas ao mesmo tempo, eu podia ver que havia uma transformação genuína acontecendo. O remorso havia mudado Davi profundamente, havia despertado nele uma compaixão que talvez não existisse antes. Davi, perguntei certa manhã, você já pensou em escrever uma carta confessando tudo? Mesmo que você não possa mais ajudar o Fabrício, pelo menos poderia limpar o nome dele. Todos os dias, filho. Todos os dias eu penso nisso. Ele estava escrevendo em seu caderno, como sempre. Mas quem vai acreditar na palavra de um criminoso condenado? E mesmo que acreditem, que diferença isso faria agora? Não vai trazer o menino de volta. Mas pode trazer paz para a família dele. E pode impedir que Augusto Mendes continue livre por aí, destruindo outras vidas. Davi parou de escrever, olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Você realmente acha que vale a pena? Eu acho que você deve isso ao Fabrício. E mais importante, você deve isso a si mesmo. Foi nessa conversa que nasceu o plano que mudaria completamente os últimos meses da minha pena. Davi e eu passaríamos as próximas semanas reunindo todas as informações possíveis sobre o caso, organizando as provas que Fabrício havia coletado, e preparando uma confissão detalhada que pudesse ser usada para reabrir a investigação. Mas havia um problema: como fazer essas informações chegarem às pessoas certas? Como garantir que não fossem simplesmente arquivadas como o desabafo de 2 presos tentando chamar atenção? A resposta veio de onde menos esperávamos. Durante uma visita da Defensoria Pública ao presídio, conheci a doutora.
Amanda Ribeiro, uma jovem advogada que estava assumindo casos de revisão criminal. Ela havia acabado de conseguir a absolvição de um homem que estava preso há 7 anos por um crime que não havia cometido. Quando contei brevemente a história de Fabrício, seus olhos se iluminaram. Vocês têm documentos? Provas? Alguma coisa concreta? Expliquei sobre o envelope, sobre as anotações, sobre a confissão que Davi estava preparando. Ela me deu seu cartão e disse: organizem tudo. Vou estudar o caso. Durante 2 semanas, Davi e eu trabalhamos como nunca. Ele escreveu uma confissão de 20 páginas, detalhando exatamente seu papel na condenação de Fabrício, nomeando todas as pessoas envolvidas, explicando como a farsa havia sido construída. Organizamos cronologicamente todos os documentos que Fabrício havia reunido, destacamos as inconsistências no processo original e preparamos um dossiê completo. No dia da entrega, Davi estava visivelmente nervoso. Rafael, se isso der certo, eu provavelmente vou ter minha pena aumentada. Posso ser acusado de formação de quadrilha, falsidade ideológica, obstrução da justiça. Posso morrer na cadeia. E se não der certo? Se não der certo, eu vou morrer na cadeia sabendo que fui covarde até o fim. A escolha estava feita. Entregamos tudo para a doutora Amanda e começamos a esperar. Semanas passaram sem notícias. Depois meses. Eu estava começando a perder a esperança quando, numa manhã de setembro, um agente penitenciário veio me buscar na cela. Visita de advogado, ele disse. Era a doutora Amanda, mas ela não estava sozinha. Havia um homem mais velho com ela, que se apresentou como Dr. Carlos Magalhães, promotor de justiça. E havia uma mulher de aproximadamente 50 anos, com os olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Rafael, essa é Dona Maria Silva, mãe do Fabrício, disse a doutora Amanda. Nós precisamos que você confirme tudo o que está nessa confissão. Durante 3 horas, contei tudo o que sabia, respondi a dezenas de perguntas, detalhei cada conversa que havia tido com Davi, cada documento que havia visto. Dona Maria chorava silenciosamente enquanto eu falava, e em determinado momento ela me interrompeu: moço, o senhor pode me dizer, meu filho sofreu muito aqui dentro. A pergunta me atingiu como uma punhalada. Como responder algo assim? Como explicar para uma mãe que seu filho havia morrido desesperado, sozinho, incompreendido? Dona Maria, seu filho nunca perdeu a fé na própria inocência. E nos últimos meses, ele teve em Davi um amigo verdadeiro. Ele não morreu completamente sozinho. Não era a verdade completa, mas era a verdade que ela precisava ouvir. O promotor me explicou que a confissão de Davi havia desencadeado uma nova investigação. Augusto Mendes havia sido preso novamente, dessa vez por formação de quadrilha e obstrução da justiça. Sua filha, confrontada com as novas evidências, havia admitido que havia mentido sobre o estupro. Ela disse que na época estava muito magoada com a rejeição e que seu pai a convenceu de que era a única forma de dar uma lição no rapaz, explicou o Dr. Carlos. Obviamente, ela não imaginava que isso resultaria em uma condenação por estupro. A investigação também havia revelado que o advogado original de Fabrício havia recebido dinheiro de Augusto Mendes para fazer uma defesa deliberadamente fraca. Era uma conspiração muito mais ampla do que qualquer um de nós havia imaginado. O processo de revisão criminal já foi protocolado, disse a doutora Amanda. Em alguns meses, Fabrício Silva será oficialmente inocentado. Postumamente, mas inocentado. Ela fez uma pausa, olhou para Dona Maria. E a família tem direito a uma indenização substancial do Estado. Dona Maria pegou minha mão e a segurou com força. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter deixado meu filho ser esquecido. Quando voltei para a cela naquela tarde, encontrei Davi deitado, olhando para o teto. Contei tudo o que havia acontecido na reunião, e pela primeira vez desde que o conhecia, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Conseguimos, Rafael. Conseguimos fazer justiça. 3 dias depois, Davi foi transferido para outro presídio. Sua confissão havia tornado insustentável sua permanência no mesmo local onde Fabrício havia morrido. Mas antes de partir, ele me deu seu caderno. Continue escrevendo, ele disse. Continue documentando. Há muitas outras histórias como a do Fabrício aqui dentro. Os últimos 8 meses da minha pena foram completamente diferentes. Eu havia encontrado um propósito dentro daqueles muros. Passei a conversar sistematicamente com outros detentos, a ouvir suas histórias, a documentar casos que pareciam injustos ou mal conduzidos.
Descobri pelo menos 12 situações que mereciam investigação mais profunda. Mais importante, descobri que havia outras pessoas como Davi. Pessoas que carregavam segredos, que sabiam de injustiças, que poderiam fazer a diferença se tivessem coragem ou oportunidade de falar. A prisão estava cheia de verdades enterradas, de culpas compartilhadas, de silêncios que protegiam os verdadeiros culpados enquanto puniam inocentes. Estabeleci uma rede informal de informações. Detentos que conheciam detalhes de crimes não solucionados, que sabiam de testemunhas intimidadas, que haviam presenciado corrupção policial ou judicial. Passei a ser conhecido como o cara que escuta, e pessoas começaram a me procurar para contar coisas que guardavam há anos. Foi assim que conheci a história de Paulo Henrique, um jovem de 22 anos que estava preso há 4 anos por tráfico de drogas. Ele havia sido preso com 2 quilos de cocaína no carro, mas jurava que não sabia que a droga estava lá. Segundo ele, um policial havia plantado a droga durante uma abordagem de rotina, depois de ele se recusar a pagar suborno. Inicialmente, achei que era apenas mais uma versão fantasiosa para justificar um crime óbvio. Mas quando Paulo me mostrou um vídeo gravado no celular de um amigo que estava com ele no momento da abordagem, tudo mudou. O vídeo mostrava claramente o policial retirando um pacote de seu próprio veículo e colocando no porta-malas do carro de Paulo. "Por que você nunca mostrou isso para seu advogado?" perguntei. Paulo riu amargamente. "Mostrei. Ele disse que não adiantaria nada, que a palavra de um policial vale mais que qualquer vídeo, e que se eu insistisse nessa versão, poderia pegar uma pena ainda maior por calúnia." O advogado havia convencido Paulo a aceitar um acordo que o condenava por tráfico, com a promessa de uma pena reduzida. Mais uma vez, entrei em contato com a doutora Amanda. Ela estava começando a especializar-se em casos de revisão criminal e havia montado uma pequena equipe para investigar possíveis erros judiciários. O caso de Paulo virou sua próxima prioridade. Também conheci a história de Roberto Silva, um mecânico de 50 anos que estava preso por homicídio. Ele havia matado um homem em uma briga de bar, mas alegava legítima defesa. Segundo Roberto, o homem havia sacado uma arma primeiro e ameaçado não apenas ele, mas outras pessoas no bar. Roberto havia reagido para proteger a própria vida e a dos outros presentes. O problema é que a única testemunha que confirmava a versão de Roberto havia desaparecido logo após o crime. As demais testemunhas, todas conhecidas da vítima, haviam dado depoimentos que contradiziam a versão da legítima defesa. Roberto foi condenado por homicídio doloso e pegou uma pena de 18 anos. Mas durante nossas conversas, Roberto me contou algo intrigante. Pouco antes de seu julgamento, um homem havia procurado sua esposa oferecendo dinheiro em troca de informações sobre a testemunha desaparecida. Quando a esposa se recusou a cooperar, o homem fez ameaças contra sua família. Comecei a investigar por conta própria e descobri que a vítima do homicídio era envolvida com uma facção criminosa local e que sua morte havia desestabilizado algumas operações de tráfico na região. A testemunha que havia desaparecido provavelmente sabia de detalhes que poderiam comprometer pessoas poderosas, e por isso havia sido silenciada. Roberto não era apenas um homem que havia matado em legítima defesa. Ele era um bode expiatório conveniente para encerrar um caso que, se investigado adequadamente, poderia revelar conexões muito mais perigosas. Sua condenação havia sido uma forma de arquivar rapidamente um crime que ninguém queria investigar a fundo. Documentei tudo no caderno que Davi havia me deixado. Nomes, datas, conexões, inconsistências. Estava criando um arquivo detalhado de injustiças que um dia poderiam ser revisadas. Mas mais importante, estava aprendendo a reconhecer padrões. A grande maioria dos casos que documentei tinha características similares. Réus pobres, advogados sobrecarregados ou incompetentes, investigações superficiais, testemunhas que mudavam de versão, provas que desapareciam misteriosamente. Era como se houvesse um sistema paralelo funcionando, onde a justiça dependia mais da classe social e do poder econômico do que dos fatos. E havia algo mais. Em muitos casos, as pessoas que poderiam esclarecer a verdade estavam ali mesmo, dentro da prisão. Cúmplices que haviam sido traídos, testemunhas que haviam sido intimidadas, policiais corruptos que haviam sido presos posteriormente por outros crimes. A prisão era uma biblioteca viva de informações que poderiam reescrever dezenas de processos criminais. Foi nessa época que conheci Severino, um ex-policial de 60 anos que estava cumprindo pena por corrupção. Durante seus 25 anos de carreira, ele havia presenciado e participado de inúmeras irregularidades. Plantio de drogas,
falsificação de flagrantes, intimidação de testemunhas, acordos com criminosos. Menino, ele me disse certa tarde, se eu contasse tudo o que sei, metade dos presos daqui poderia ser solto, e metade dos policiais lá fora deveria estar aqui dentro. Severino se tornou uma fonte preciosa de informações. Ele conhecia os detalhes de dezenas de operações mal conduzidas, sabia quais policiais eram corruptos, quais promotores faziam vista grossa para irregularidades, quais juízes tinham vícios comprometedores. Mas ele também tinha medo. Rafael, você não entende o tamanho da reta que eu sou. Se eu abrir a boca sobre certas coisas, não vou durar uma semana aqui dentro. Era frustrante saber que havia tanto conhecimento disponível e ao mesmo tempo tão pouco poder para utilizá-lo. Eu estava começando a entender por que tantas injustiças permaneciam enterradas. Não era apenas uma questão de falta de evidências. Era uma questão de sistema. Um sistema que funcionava melhor quando certas verdades permaneciam escondidas. Mas eu estava determinado a não desistir. Nos últimos meses da minha pena, intensifiquei meus esforços. Passei a gravar conversas com autorização dos próprios detentos, utilizando um gravador pequeno que a doutora Amanda havia conseguido autorização para eu usar para fins acadêmicos. Oficialmente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre reintegração social. Não oficialmente, eu estava documentando crimes e injustiças. Foi durante esse período que aconteceu algo que mudaria para sempre minha perspectiva sobre aquele lugar e sobre as pessoas que viviam ali. No início de novembro, chegou ao nosso pavilhão um novo detento. Jovem, assustado, claramente de classe média. Ele havia sido preso por atropelamento com morte, dirigindo embriagado. O nome dele era Gabriel, tinha 23 anos, estudava medicina em uma universidade particular. No primeiro dia, ele sofreu exatamente o mesmo tipo de agressão que eu havia sofrido 2 anos antes. Mas dessa vez, eu não era mais o universitário assustado que precisava aprender as regras. Eu era alguém que conhecia aquele lugar, que tinha aliados, que sabia como as coisas funcionavam. Intervim na briga e consegui proteger Gabriel. Nos dias seguintes, fiz para ele o que Davi havia feito por mim, ensinei as regras não escritas, ofereci proteção, dividi conhecimento. Mas havia uma diferença fundamental. Enquanto Davi carregava um segredo terrível sobre seu passado, eu carregava esperança sobre o futuro. Gabriel, eu disse a ele uma noite, você vai sair daqui em alguns anos. E quando sair, vai ter uma escolha. Pode fingir que isso nunca aconteceu, que foi apenas um pesadelo temporário, ou pode usar o que aprendeu aqui para fazer diferença na vida de outras pessoas. Ele me olhou com os olhos ainda inchados da agressão do primeiro dia. Como assim? Há injustiças aqui dentro que só quem viveu consegue entender. Há pessoas presas por crimes que não cometeram, há pessoas que poderiam estar livres se tivessem tido uma defesa adequada, há verdades enterradas que poderiam salvar vidas. Mostrei a ele o caderno de Davi, agora já com mais de 200 páginas escritas. Isso aqui é maior que qualquer um de nós individualmente. Mas juntos, podemos fazer diferença. Gabriel se tornou meu sucessor não oficial. Nos 2 meses que convivemos, ensinei a ele tudo o que havia aprendido sobre documentação, sobre como identificar casos suspeitos, sobre como estabelecer redes de confiança. Quando fui solto, em janeiro de 2022, deixei com ele não apenas o caderno original de Davi, mas também todos os contatos que havia estabelecido do lado de fora. O dia da minha soltura foi surreal. Depois de 2 anos e 4 meses vivendo em 8 metros quadrados, o mundo lá fora parecia imenso, barulhento, caótico. Mas havia algo diferente em mim. Eu não estava saindo apenas como Rafael, o engenheiro civil que havia cometido um erro em um momento de desespero. Eu estava saindo como alguém que havia encontrado um propósito. A primeira coisa que fiz foi visitar Dona Maria Silva, a mãe de Fabrício. Ela havia recebido a indenização do Estado e usado parte do dinheiro para criar uma pequena ONG que ajudava familiares de presos a lidar com o sistema judiciário. Seu filho não morreu em vão, eu disse a ela. A história dele está salvando outras pessoas. A segunda coisa foi me reunir com a doutora Amanda Ribeiro, que havia expandido sua prática e agora coordenava um projeto de revisão criminal em parceria com a Defensoria Pública. Os casos que eu havia documentado na prisão se tornaram material de trabalho para a equipe dela. Paulo Henrique foi absolvido 6 meses depois da minha soltura. Roberto Silva teve sua pena reduzida e reclassificada para legítima defesa. Mas o mais importante aconteceu 3 meses após minha liberdade. Recebi uma ligação de Gabriel. Rafael, você precisa saber de uma coisa. Severino morreu.
Meu coração disparou. Como? Oficialmente, ataque cardíaco. Mas 2 dias antes, ele havia me procurado dizendo que tinha informações sobre um caso muito grande, algo que podia derrubar gente poderosa. Ele estava com medo, disse que estava sendo ameaçado. Gabriel fez uma pausa. Ele me deu um envelope. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria entregar para você. Voltei ao presídio no dia seguinte, agora como visitante. Ver aqueles muros do lado de fora foi uma experiência estranha, quase irreal. Gabriel me entregou o envelope de Severino. Dentro havia uma confissão detalhada sobre uma operação de corrupção que envolvia policiais, promotores, juízes e políticos. Nomes, datas, valores, contas bancárias. Era explosivo. Mas havia também uma carta pessoal para mim. Rafael, se você está lendo isso, é porque eles me calaram. Mas a verdade não pode morrer comigo. Você tem contatos do lado de fora, tem credibilidade, tem coragem. Faça o que eu não tive forças para fazer em vida. Conte tudo. A investigação baseada nas informações de Severino resultou na Operação Voz Silenciada, deflagrada pela Polícia Federal 8 meses depois. 17 pessoas foram presas, incluindo 3 juízes, 2 promotores, um delegado e vários policiais. Mais de 100 processos criminais foram revistos. Dezenas de pessoas foram soltas. Hoje, 3 anos após minha soltura, coordeno junto com a doutora Amanda um projeto que se chama Vozes Atrás das Grades. Visitamos regularmente prisões de todo o país, documentamos casos suspeitos, investigamos possíveis injustiças. Já conseguimos a absolvição ou redução de pena de mais de 40 pessoas. Gabriel foi solto há 1 ano e se juntou ao projeto. Davi continua preso, mas em condições melhores, e se tornou uma espécie de consultor interno. Ele analisa casos novos e identifica padrões que nós, do lado de fora, não conseguiríamos perceber. Mas nem todas as histórias têm final feliz. Há casos que não conseguimos resolver, pessoas que morrem na prisão antes que a justiça seja feita, famílias que se destroem enquanto esperamos que o sistema funcione. A cada vitória, lembramos de quantas derrotas ainda precisam ser enfrentadas. O que me mantém firme é a certeza de que cada história documentada, cada injustiça revelada, cada inocente libertado é uma vitória não apenas individual, mas coletiva. É uma prova de que o silêncio pode ser quebrado, de que a verdade pode prevalecer, de que as vozes atrás das grades podem ser ouvidas. A história de Fabrício Silva continua salvando vidas. Não apenas porque sua inocência foi provada, mas porque sua coragem em não desistir da verdade inspirou uma rede de pessoas que agora luta para que outros Fabricios não sejam esquecidos. E há algo mais. Nos últimos meses, comecei a receber cartas de detentos de outros estados, contando suas histórias, pedindo ajuda, relatando injustiças. O projeto está crescendo, ganhando visibilidade, chamando a atenção de organizações internacionais de direitos humanos. Na semana passada, recebi uma carta que me emocionou particularmente. Era de um jovem de 19 anos, preso há 2 anos por um crime que jura não ter cometido. No final da carta, ele escreveu: "Sei que o Senhor não me conhece, mas ouvi falar do seu trabalho. Por favor, não deixe minha voz se perder no silêncio. Não deixe que eu vire apenas mais um número no sistema." É por cartas como essa que acordo todos os dias sabendo que tenho um propósito. É por pessoas como Fabrício, como Davi, como Gabriel, como todos os homens e mulheres que conheci atrás daqueles muros, que continuo lutando. No último domingo, voltei ao complexo penitenciário de Bangu pela primeira vez desde minha soltura, agora como coordenador de um projeto oficial de direitos humanos. Quando entrei no pátio onde havia sido espancado no primeiro dia, algo surpreendente aconteceu. Os detentos que estavam no pátio começaram a se aproximar. Não para me agredir ou intimidar, mas para cumprimentar. Homens que eu havia ajudado, que haviam sido beneficiados pelo projeto, que conheciam minha história. E então, sem ninguém combinar, sem nenhum sinal, começou algo que eu nunca tinha visto naquele lugar. Um aplauso. Silencioso, respeitoso, mas um aplauso. Dezenas de homens batendo palmas em silêncio, reconhecendo não apenas meu trabalho, mas o trabalho de todos que lutam para que a justiça seja realmente justa. Naquele momento, lembrei da frase que Davi havia escrito na primeira página de seu caderno: "A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre. Cedo ou tarde, ela encontra uma voz que a liberta." Fabrício Silva encontrou sua voz. Paulo Henrique encontrou a sua. Roberto Silva encontrou a sua. E todos os dias, mais vozes se juntam ao coro. Porque no final das contas,
Não se trata apenas de crime e castigo. Trata-se de humanidade. Trata-se de olhar além dos muros e das grades e reconhecer que ali dentro há pessoas com histórias, com famílias, com sonhos, com direitos. Pessoas que merecem ser ouvidas, que merecem justiça, que merecem uma segunda chance. Minha história começou com um crime desesperado e uma condenação justa. Mas se transformou em algo muito maior, uma missão de dar voz a quem o sistema escolheu silenciar. E essa missão está apenas começando. Obrigado por me acompanhar até o fim. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas verdades esperando para serem reveladas, muitas injustiças esperando para serem corrigidas. E cada um de nós, dentro ou fora dos muros, tem o poder de fazer a diferença. Porque no final, a justiça não é apenas uma questão de leis e tribunais. É uma questão de coragem para falar a verdade, mesmo quando essa verdade é inconveniente. É uma questão de não fechar os olhos para o sofrimento alheio. É uma questão de acreditar que cada vida importa, cada história merece ser contada, cada voz merece ser ouvida. Esta é minha confissão. Esta é minha verdade. E esta é minha promessa: enquanto houver vozes silenciadas atrás das grades, continuarei lutando para que elas sejam ouvidas.